Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre termoquímica. Termo lembra o quê? Calor, temperatura, não é mesmo? Então, termoquímica consiste no estudo do calor envolvido nas reações químicas ou também associado a mudanças de estado físico. Então é importante a gente relembrar qual que é a diferença de uma transformação física para uma transformação química. Transformação física, a natureza da substância não é alterada. Por exemplo, a água no estado sólido, ao derreter, passa para o estado líquido, mas continua sendo água. Já um processo de combustão, uma queima, por exemplo, quando a gente obtém cinzas, a natureza da substância é alterada, portanto, é uma transformação química. Mas antes disso, de a gente falar sobre a diferença de processos que absorvem ou liberam calor, é importante a gente definir o que é entalpia. Entalpia é quantidade de calor contida em um sistema, ou seja, equivale ao conteúdo energético de um sistema associado a transformações físicas ou químicas à pressão constante. Como que é feito? Como que se dá o cálculo da variação da entalpia de uma reação? É igual à entalpia dos produtos, a entalpia associada após o momento que aconteceu a reação química, menos a entalpia dos reagentes. Existem processos que absorvem ou que liberam calor. Um processo que é chamado de endotérmico é quando uma reação química, na verdade, quando ocorre uma mudança de estado físico, por exemplo, em que há necessidade de se absorver calor. Vamos explorar um pouquinho aqui desse gráfico. Temos de um lado, no eixo Y, a entalpia e no eixo X, o caminho da reação. Nesse momento, o que vai acontecer? A reação vai proceder e, como é uma reação que absorve calor, a entalpia associada ao produto, ela é maior. Então, em processos endotérmicos, que a absorção de calor, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. E eu não disse para vocês que o cálculo da variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes? Então, se eu tenho um valor maior menos um valor menor, o ΔH vai ser o quê? Positivo. Vai ser maior que zero. Então, para processos endotérmicos, o ΔH é positivo, é maior que zero. E no caso dos processos exotérmicos, onde há liberação de calor, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia do produto, porque houve liberação de calor. Então, eu tenho um processo inicial, vamos pensar nos reagentes, e depois nos produtos. A esse produto está associado calor. Portanto, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia do produto. Analisando da mesma forma, ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Se a entalpia do produto é menor, quando a gente for efetuar o cálculo, a gente vai obter um valor negativo. Então, para processos exotérmicos, o ΔH é menor que zero. Quais exemplos nós podemos citar com relação a processos endotérmicos? O cozimento dos alimentos. É necessário absorver energia, bem como o processo de fotossíntese. Então, as plantas precisam da luz para que ocorra o processo de fotossíntese. Então, ali ocorre uma reação química para a produção de oxigênio e glicose. Processos exotérmicos. Exemplos que nós podemos citar: a queima da vela. Toda combustão é um processo exotérmico. Então, vamos lembrar disso. Ainda na prática, nós podemos ver um exemplo bem claro desses processos,
Por exemplo, se a gente colocar um pouquinho de álcool no braço e depois soprar, o que vai acontecer? Nós vamos sentir que a nossa pele vai resfriar, vai esfriar. Por que aconteceu isso? O álcool, para evaporar, ele precisa de absorver calor. Então, ele vai retirar calor da nossa pele para poder evaporar. Então, esses são exemplos de processos endo e exotérmicos. Espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença dos processos e também com relação à entalpia. Então, resumindo, processo endotérmico, absorção de calor, ΔH maior que zero. Processo exotérmico, liberação de calor, ΔH menor que zero. Professora, tô na dúvida, como que é esse sinal de maior, menor? Só a gente lembrar. Pode fazer um risquinho, ó. Se eu fizer um risquinho aqui, vou transformar no número 7. Ou, se eu fizer um risquinho aqui, vou transformar no número 4. 7 maior que 4. Então, esse sinal representa, né, neste caso, que a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente. Aproveitem nesse momento para tirar uma foto dessa lousa e estudar com mais detalhes sobre o assunto da termoquímica. Muito obrigada pela atenção, até a próxima!